Meus amores, nós iniciamos essa nova aula tratando justamente das outras civilizações antigas pelo qual nós já havíamos tratado em sala de aula. E que civilizações antigas são essas? Os hebreus, os fenícios e os persas. Então, nós entramos nessa nova jornada dentre as civilizações antigas, na nossa rota de ciências humanas e sociais aplicadas. Sigamos, tá? Vamos aqui na nossa rota, tá? Aqui nos nossos slides, a gente tentou sintetizar o máximo possível para vocês entenderem um pouco como a gente vai tratar de civilizações que são próximas, mas não são, vamos dizer assim, iguais, tá? Até porque nós temos dessas civilizações, nós temos aquela que vai iniciar uma era do chamado monoteísmo, que se distancia um pouco das demais. Mas iremos aqui, tá? Preste atenção na tela. Aqui nós temos a civilização dos hebreus, que para quem não sabe, tá? Só recapitulando um pouco, o sexto aninho que vocês tiveram, essa civilização trata um pouco dos povos que habitaram aquela região que hoje compreende ali o Oriente Médio. É uma civilização que também está ali muito no entroncamento entre o Oriente Médio, a parte asiática e africana, e no geral ela se compõe de uma civilização que nasce nas bases aí do chamado movimento patriarcal, ou dos movimentos antigos, onde os grandes patriarcas detinham a força e a jurisdição das famílias, né? A ideia do homem ser o progenitor, aquele mais velho. Então, lembrem daquela geração do Abraão, Isaac e Jacó. É essa descendência, tá? Que vem até os dias atuais. Hoje, esses hebreus são os mesmos que os judeus, que habitam o Estado de Israel, aquele que vocês já lembraram, né, do nono ano, quando vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial, quando esse povo voltou a ser foco da história em torno aí do nazismo, a perseguição dos nazistas na Segunda Guerra aos judeus, pela aquela corrente xenofóbica, racista e de supremacia racial ligada aí ao Holocausto, às ideias antissemitas religiosas. Então, no geral, os hebreus são esses povos que vêm desde os antigos, né, os que são os antepassados deles, o Abraão, Isaac, Jacó, e depois vem aí um pouco da historinha de Moisés, que vocês já sabem, até porque muitos já devem ter visto ou o desenho ou o filme de Moisés, para lembrar que tudo isso tende a ver esse passado dos antigos aí hebreus, que hoje são os judeus. Vem da raiz avar, que significa passar, transitar, atravessar e cruzar, até porque eram povos aqui que não necessariamente viviam especificamente ali somente num lugar. Eram povos que também eram considerados aí do deserto, né? Porque eles criavam os bichos, principalmente ovelhas, eram tidos como pastores, e eles às vezes tinham que sair dos seus locais, se deslocando para outros, por uma questão também de sobrevivência. Tá? Inclusive tem na história um movimento que vocês podem lembrar, né? A chamada Grande Seca que ocorre nessa região e que somente o Egito vai ter trigo por uma questão histórica de o Egito ter feito o dever de casa no período da Grande Seca, eles tiveram alimentos, porque no período da cheia, que foram 7 anos de fartura, e posteriormente eles vão conseguir viver bem nos 7 anos aí de magreza, pobreza, né? Então eles vão conseguir viver bem. Lembrando que aí tem a ver com a historinha, né, do sonho na época, aquele filho de José que foi vendido pelos mercadores persas, tá? Estimula-se que sejam persas pela rotatividade de venderem seres humanos, né? Então, no geral, a gente tem a decifração desse sonho. Então, essa civilização, vocês já ouviram falar de várias dessas pessoas que cruzam essa civilização. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a gente vai ter o José do Egito, que vai ser justamente esse que vai ser vendido pelos irmãos. Então, sigamos. Como eu já falei para vocês, povos que viajavam bastante, povos do deserto, passavam sempre de um lugar para outro, não porque eles fossem nômades, eles poderiam muitas vezes ser considerados como semi-nômades, tá? Porque eles não se fixavam 100% na terra por uma questão de sobrevivência. Não porque eles não quisessem, aqueles já têm uma certa rotatividade, eles já sabem mexer com a terra, mas eles não são 100% fixos, porque são povos do deserto. E naquela região onde eles vão se desenvolver, é uma região que em determinados períodos do ano tem um calor terrível
e muitas vezes à noite as temperaturas baixam, em determinados momentos do ano, ou se viver nessas regiões, é resistência. Se vocês forem avaliar hoje geograficamente, tem locais dessa região que compreende a sede da Copa do Mundo esse ano, tanto que a Copa do Mundo foi migrada, né, a data de julho para novembro, justamente por conta das altas temperaturas. E a gente está falando da Copa do Mundo que vai ser realizada no Catar. Hoje é porque a região ali está extremamente, cresceu demais e se desmembrou devido a várias coisas que vão acontecer em outros traços da história, do século XVIII até o século 20. É a civilização que nós vamos ver o livro sagrado, né? No caso aí, eles vão ter um livro sagrado, que vai ser a Bíblia, onde dentro desse livro sagrado se conta toda a peregrinação desses tidos como patriarcas, trata da moral dos costumes, trata, por exemplo, das leis. No livro, por exemplo, Deuteronômio, trata da origem dos povos, no primeiro livro, né, no caso, Gênesis, que significa criação, início. Então, a gente tem toda uma série, né, de desenvolvimento dentro do próprio livro sagrado, que trata de toda a história dos hebreus, tá? Eles deixaram como herança, como eu já falei para vocês, o monoteísmo, com a ideia de que existe somente um único Deus, e aqui eles vão chamar esse Deus de Jeová, Javé, Elohim, Emanuel, certo? A gente pode dividir a história dos hebreus nas três etapas. Governo dos patriarcas, como eu já falei para vocês, um governo que vai se basear muito na ideia dos mais velhos, né, que vão coordenar os clãs, porque essa sociedade ela começa com os clãs. Então a gente vai ter o Abraão, que era o mais velho, depois essa genealogia passa para o filho, posteriormente para o neto. A gente vai ter o governo dos juízes, quando a gente começa a ter dentro da história dos hebreus, os grandes juízes administrando e colocando, impondo leis, né, dentro dessa civilização. E o governo dos reis, quando iniciamos aí umas séries de dominações a esses povos, e esses povos, ao serem dominados principalmente pelos persas, a gente vai ter uma série de histórias relacionadas aos reis, né? Principalmente aquelas civilizações que vão os dominá-los ao longo da sua trajetória, certo? Até o século XIX, a gente vai ter, preste atenção, muitas adversidades e transformações. E eu não digo nem só até o século XIX, muitas transformações no cristianismo, principalmente porque o cristianismo é descendência aí dos hebreus. O Antigo Testamento, tá, gente, na Bíblia hebraica, até o século XIX, era visto como uma narrativa fiel da história desse povo. Hoje a gente não pode afirmar 100% que o Antigo Testamento ele trata 100% da história desse povo, de forma fidedigna, até porque já foram encontrados vários arquivos e, de acordo com as pesquisas historiográficas, não necessariamente essa Bíblia, que hoje se tem como sagrada tanto para os judeus quanto para os cristãos, que descendem um pouco, né, dessa religião ou desses povos, a gente tem essas análises, tá? De muitas modificações que não necessariamente a gente tem como afirmar 100% de que muitas das histórias que estão lá no Antigo Testamento são histórias verídicas, porque hoje se coloca muito as pesquisas historiográficas e aí fazemos as análises cartográficas, a historiografia, e eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Porque quando a gente está falando de Hebreus, a gente tem que trazer para a prática. No Antigo Testamento, se trata muito de coisas que ocorrem, movimentos que ocorrem, quase que como de uma forma encantada, né? Como se fosse assim, num piscar de mágicas, ou num piscar de olhos. No caso aí, eu vou citar um exemplo. Moisés, lembra quando os hebreus estão sendo escravizados no Egito? Vou dar um exemplo, bem prático, tá? Os hebreus estavam sendo escravizados no Egito, beleza. Aí vai surgir Moisés, aquela historinha que vocês já sabem, e aí Moisés vai tentar libertar esse povo. No primeiro momento, ele entra no acordo com o Ramsés e ele vai libertando todo esse povo, que num primeiro momento se achava que o Ramsés tinha feito esse acordo com ele. Na verdade, Ramsés usou Moisés, né? E aí Moisés vai conduzindo esse povo hebreu em direção ao chamado Mar Vermelho, quando de repente se avista os soldados do faraó indo em direção aos hebreus, porque a intenção deles era matar todos que eles encontrassem. Só que Moisés pega o cajado dele, né?
e bate no mar, e o mar o mar se abre de uma forma quase que encantada, né? E aí dá um momento, aquele velho estalo, né? Dá tempo dos hebreus passarem no mar. Quando de repente os soldados egípcios vão passar, não dá mais tempo, e aí eles são engolidos pelos dois cantos do mar Vermelho. E muitos alunos, quando às vezes a gente está dando aula que faz essa análise, né, o aluno pensa assim, professora, mas aquele fato realmente existiu? O fato existiu, mas não contado da mesma forma que está lá. Antes se acreditava muito que teria acontecido daquela forma, mas a gente faz a análise hoje historiográfica, a gente analisa que naquele exato momento o mar teria se distanciado da orla, porque é como se ali funcionasse naquele momento, naquele local, naquele espaço geográfico, fosse ali um braço de mar, como Barra Grande aqui no Piauí, que em um determinado momento você nem vê água, você só vê terra. E deu tempo, teria dado tempo dos hebreus passarem. Quando aí os soldados do faraó foram passar, os egípcios, na verdade, para tentar matar todos os hebreus ali que eles encontrassem, foi o momento de retorno das águas, né, onde as águas voltam com muita intensidade. Não deu tempo dos soldados ali egípcios voltarem. Então, foram engolidos. Deu para entender o que eu estou falando, pessoal? E qualquer dúvida eu vou tirar. Vocês tirem na sala de aula, vocês coloquem aqui nos comentários ou simplesmente nos grupos das turmas, vocês podem estar tirando as dúvidas diretamente comigo. Então, as pesquisas arqueológicas, utilizando, né, de todos os parâmetros para fazer datação, análise de tempo, análise cronológica, literalmente, dos séculos 20 e 21, demonstram que os textos, muitas vezes, que estão lá no Antigo Testamento, eles são focados à questão literária e são muito ali ligados literalmente à teologia, mas não necessariamente eles ocorreram da forma como são descritos, porque muitos realmente são descritos de uma forma quase que mágica, mas nem sempre esses fatos são históricos. Alguns fatos são comprovados, outros fatos que estão no Antigo Testamento não necessariamente ocorreram pela história, tá, gente? Eu não tenho nada contra quem é cristão, quem deixa de ser, pelo amor de Deus, tá? Só estou dando minha aula, tá? Então vamos lá. Governo ou era dos patriarcas? Os hebreus eram dirigidos pelos chamados patriarcas, que eram líderes políticos, geralmente os mais velhos dos chamados clãs, porque quando as civilizações começam a evoluir, não tem sociedade como hoje nós temos, a gente vai ter famílias gigantes, tendo um líder naquela família, aos poucos a gente vai ter o sistema de dominação, família grande vai dominar as pequenas, e aos poucos a gente vai ter aí as civilizações nascendo, umas com modelos de monarquias, outro com modelos imperiais, outro com as dinastias, e aqui nós estamos com a dos patriarcas, tá? E aí, esses grandes patriarcas são encarados como o pai das comunidades, onde as comunidades deveriam, né, obediência, e tudo que eles fossem falar ali deveriam simplesmente aquela comunidade aceitar. O primeiro grande líder dessa geração, ou dessa grande nação, foi aí Abraão, como eu já falei, que está contido aí nos próprios livros do Antigo Testamento, e o Abraão era originário de Ur da Caldeia, que hoje está muito centralizado na Mesopotâmia, tá? Então é uma região muito ampla aqui dos hebreus, que hoje aqui era muito ampla, tá? Só para vocês terem ideia, a Mesopotâmia hoje é o Iraque, mas não necessariamente pega só o Iraque, tá? Mas a gente vai dar exemplo do Iraque, porque a maior composição da antiga Mesopotâmia está justamente no Iraque. Mas eram aqui onde os hebreus vão estar centralizados, era uma área muito grande, tá? Abraão conduziu os hebreus de Ur, que era da Caldeia, na Mesopotâmia, com uma Palestina. E aqui, pessoal, a Palestina já era tida como uma terra prometida. Vão chegar por volta de 2000 a.C. e vão viver nesse território por quase 3 séculos. Só que aqui, Abraão vai chegar a fundar uma cultura religiosa, pregando aquela ideia de que só existe um Deus, que na época eles chamavam muito, né, de Javé, Jeová, Elohim. Com o tempo, eles vão sair de Ur em direção a essa terra, que essa terra é a Palestina, né, a terra prometida, confiando na promessa de que Deus viria justamente para dar essa terra para eles morarem, e essa terra vai jorrar leite e mel, ou seja, seria uma terra próspera, onde tudo que eles plantassem, essa terra iria dar. Aí nós temos a era dos patriarcas, os principais eu já falei, Abraão, Isaac e Jacó. Durante esse período aqui, nós vamos ter o êxodo, que é a fuga da escravidão
do Egito, que eu já contei para vocês, quando os hebreus eles fogem, literalmente, tá, gente? Tentam fugir ali da escravidão no Egito, que vai ter a liderança de Moisés. E lembra que eu falei sobre a questão da travessia do Mar Vermelho. Pessoal, vai estar saindo os ruídos na gravação, é porque eu estou numa sala de professores em uma outra instituição, tá bom? E aí tem pessoas aqui se movimentando, não esqueçam disso, tá? Vida de professor, tá? Aí eu tenho a era dos juízes, que vão ter como principais administradores dessa civilização Gideão, Sansão e Jefté. Durante o período da monarquia, nós vamos ter os principais reis aí, Saul, Davi e Salomão, que é outra genealogia. Nós vamos ter também o chamado cisma, que é a divisão desse reino dos hebreus, né, onde esse grande povo hebreu vai ficar sendo dividido entre os reinos de Israel do norte e o reino de Judá, que ficava no sul. Essa divisão, pessoal, vai fazer com que essa grande civilização se divida em duas, né? Os reinos do norte e os reinos do sul. O reino do norte vai ficar aí sendo chamado de reino de Israel e o reino do sul aí reino de Judá. Lembrando que para quem é cristão, né, Jesus teria nascido do lado aí do sul, que vai representar o reino de Judá. Minha garganta não estará muito legal, porque eu passei a manhã inteira literalmente aí dando aula. Durante essa era dos hebreus, nós vamos ter uma diáspora, que é uma dispersão. O que significa dispersão? Quando a galera está toda num território, vamos supor, os hebreus estão todos ali dentro de um único território e chega um outro povo para dominar. Aí, com medo da dominação, essa galera sai. Hoje, falando a linguagem de vocês, vou dar um exemplo. A guerra da Ucrânia, ou da Rússia à Ucrânia, que fez com que, durante esse processo da invasão russa à Ucrânia, centenas de milhares de ucranianos saíram do seu território, fugindo dessa dominação, né, ou de bombas, porque hoje é muito mais moderno. Nessa época também tinha essas coisas, talvez não tão precisas e com essa tecnologia toda, mas tinha também essas armas que matavam pessoas. Então, no processo de dominação da Babilônia aos hebreus aqui, nós vamos ter uma grande dispersão, porque muitos hebreus vão sair do seu território com medo dessa dominação, no século 6 a.C. E depois nós vamos ter uma nova dispersão, que é quando ocorre aí a chamada dominação de Roma, no século I depois de Cristo, quando Roma vai dominar o território, e novamente essa civilização vai se dispersar. Aí eu tenho, pessoal, no mapa, vocês vão olhar e perceber onde essa civilização ela estava ali localizada. Por isso pega muitos países e vocês precisam entender. Aí eu tenho o mar Mediterrâneo, delta do Nilo. Olha o tamanho da composição dessa civilização. Ia de Canaã até o delta do Nilo, ou seja, de uma ponta a outra, de uma ponta do Egito, de um pedaço do Egito, até a ponta lá de Canaã. Então, hoje, esse é onde tem essa península do Sinai aí, pessoal, tem uma composição muito grande de algumas nações. Essa península do Sinai é onde fica centralizado o Monte Sinai, que pela historinha teria sido o local onde Moisés teria recebido aí os decálogos, as tábuas da lei, certo? Aqui eu tenho, pessoal, o mapa de Israel, tá? Para vocês prestarem bastante atenção. Aqui é no geral, tá? Israel, aí eu tenho a Jordânia, eu tenho a Arábia Saudita do outro lado, eu tenho a Síria lá em cima, para vocês entenderem que esse espaço aqui onde tem Israel é que tem praticamente essa civilização, porque hoje eles têm um estado deles. Antes da Segunda Guerra, eles continuavam ali meio que, não necessariamente no espaço 100% só deles. Hoje, Israel foi um estado aí criado depois da Segunda Guerra Mundial, como determinação da Organização das Nações Unidas, né? Por tudo que os judeus tinham passado em detrimento aí do nazismo e do Holocausto, chega um momento que nessa grande dispersão nova que vai acontecer já da nossa geração aí, dessa história um pouco mais recente, eles vão ter o direito de voltar à sua terra, né, por determinação da Organização das Nações Unidas, que legaliza e oficializa o Estado de Israel, então eles voltam, tendo como capital Tel Aviv. E a Jordânia desse lado, tá? Então, no geral, aí tem um mapa de Israel. Gente, eu vou encerrar essa aula e
a gente continua numa próxima aula a falar dessas mesmas temáticas, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, tá? Tchau.